Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui hoje para estudar um assunto, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir que Deus nos ilumine, nos ajude no discernimento, na sabedoria, para conduzirmos bem esse momento de partilha, de estudo, de reflexão. Vou colocar aqui a página. Então, aí está. Nós vamos refletir hoje sobre o capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec. O item de 6 a 9, que tem como título Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, vamos refletir sobre esses itens. O item 6 traz o trecho que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 23, onde Jesus diz o seguinte: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse ponto hoje que a gente vai estudar é um ponto assim que vai mexer muito nas nossas estruturas, no nosso autoconhecimento, porque a primeira reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é aonde está esse reino dos céus? Aonde está esse reino dos céus que a gente deve entrar? O que Jesus quer dizer com isso? Por que que Jesus diz isso? Jesus tão misericordioso, tão acolhedor, por que que ele vai dizer que a gente vai ser barrado e não vai conseguir entrar no reino dos céus? Isso parece até, às vezes, meio contraditório com aquilo que a gente vê da postura de Jesus. Então, a gente precisa entender bem o que tem por trás dessas palavras. Aonde fica esse reino? E é o próprio Jesus que vai nos responder. Lá na obra Boa Nova de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, no capítulo 3, que fala das primeiras pregações, ele nos conta o fato de que Jesus, ao estar ali pregando, né, nas suas primeiras pregações, ele encontra um sacerdote e esse sacerdote faz um diálogo com Jesus que vai nos ajudar a entender qual é a missão de Jesus e aonde está o reino dos céus. Vamos ver. Anã, sacerdote do templo, pergunta a Jesus: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Então, olha aí a missão de Jesus. Fundação do reino de Deus. E o sacerdote diz: Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser
a isso? E aí, Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Portanto, meus irmãos, aqui está a chave da questão. O reino de Deus está nos nossos corações. O reino de Deus está na nossa essência. O reino de Deus está dentro de nós. E é por isso que Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará. Por quê? Porque se eu não tiver um padrão vibratório compatível, eu vou desarmonizar esse reino que está dentro de mim mesmo. E não vou conseguir viver bem esse reino que está em mim. Percebem como a conotação aqui é diferente e como isso implica numa mudança de vida, numa transformação do nosso ser? Vamos lá. Continuando ainda nesse item 6, do versículo 21 a 23, Jesus diz: muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Vamos traduzir para o nosso hoje essas questões que Jesus coloca aí nesse trecho. Como a gente poderia traduzir esses questionamentos de Jesus para nós espíritas? Vamos falar de nós e da nossa religião, porque é isso que implica. O dos outros não me interessa, o que interessa é a mim. Então, quantas vezes eu orei, eu fiz a prece, eu rezei em nome de Jesus para tantas pessoas? O que eu pedi? Pedi para mim mesmo, fiz uma oração egoísta, só querendo o meu, não me colocando nas mãos de Deus, mas querendo fazer um negócio com o Pai. Eu te dou isso em troca daquilo. Jesus vai nos perguntar: como é? Como é que a gente rezou? O que que você pediu? O que você agradeceu? Quantas vezes, né? Eu fui à casa espírita, eu assisti palestra, eu tomei o passe, tomei água fluidificada. Quantas vezes eu fiz isso? Eu cheguei até a fazer palestras. Fiz palestra para várias pessoas na casa espírita, aqui no YouTube. Falei para tantas pessoas sobre Jesus, sobre o seu evangelho. Quantas vezes eu fiz isso? Fazia o evangelho do lar toda semana, rigorosamente, com a minha família. Lia o evangelho, dava minha lição de moral, colocava água para todo mundo beber. Olha, eu cheguei até a psicografar. Participava da mesa mediúnica, no grupo mediúnico na minha casa espírita. Recebia comunicação, dava comunicação, dialogava com os espíritos. Tudo isso eu fazia. Ah, também fazia caridade. Dava comida para os pobres, água.
roupa velha, pão velho, comida velha, comida sobrada. E aí? Quantas dessas coisas a gente faz e faz no dia a dia? E aí, vocês vão falar assim, ué, Valéria, não vale a pena fazer nada disso? Não é isso que Jesus está dizendo e nem é isso que eu estou dizendo. Essas coisas são importantes, sim. Rezar é importante, sim. É importante assistir as palestras, é importante tomar seu passe, fazer o evangelho, fazer a caridade. Isso tudo é importante. Só que isso tem que vir de dentro do nosso coração. Isso tem que ser feito com amor, com benevolência, com atitude de acolhimento ao outro diante daquilo que ele é, sem pré-julgamentos. O nosso querido Carlos Torres Pastorino, lá na Sabedoria do Evangelho, volume 2, no capítulo intitulado Viver os Ensinamentos, ele diz assim, que não é a religião que salva ninguém, nem mesmo a devoção, nem a oração, nem o mediunismo, nem qualquer coisa externa, mas apenas a vivência interior. É isso que Jesus está querendo dizer, meus irmãos. É isso que eu estou querendo transmitir. De nada vale eu fazer todas essas coisas que são práticas externas, mas isso tem que vir de uma vivência dentro de mim. Isso tem que vir de uma expressão daquilo que eu sou profundamente. Senão de nada vale. E é isso que Jesus diz, que muitos dos que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino dos céus. Não é porque ele vai barrar ninguém, é porque nós mesmos nos barraremos. E Jesus estava falando ali para um grupo, era aquele grupo que mais atacava Jesus, que eram os fariseus. E os fariseus eram extremamente apegados às leis. Pão, pão, queijo, queijo, né? É fazer aquilo que os mandamentos mandam, aquilo que a lei manda. Então, ia ali, rezava, bota a mão para cima, fica de joelho, faz pregação, dá esmola. Se alguém fez alguma coisa, apedreja. Os fariseus eram extremamente cumpridores de leis, segundo eles, leis de Deus, leis divinas. E achavam que isso ia dar a eles o merecimento de estar no reino dos céus. Mas o reino dos céus não é um lugar específico. A gente pensa o quê? Que o reino dos céus é o quê? É um local, um harém, onde eu vou estar lá deitado na rede, olhando as nuvens e me deliciando. Hum, O reino dos céus não é um lugar físico. O reino dos céus, desculpe, é um padrão vibratório que está dentro de mim. É a minha elevação espiritual, é a minha vibração de amor que vai crescendo, que vai fazendo o meu espírito cada vez mais evoluir. É isso que Jesus quer dizer. E que Pastorino coloca aqui com muita propriedade. Então a gente não pode pensar, eu tenho uma religião. Eu vou toda semana, né, na minha igreja, no meu centro, no meu centro de umbanda, na missa, ou na casa espírita, ou no templo, seja qual for, não é isso que vai me dar carteirinha para entrar no reino dos céus. Ele diz nem a oração, porque muitas vezes a gente reza no sentido só de querer o que a gente quer, de pedir aquilo que nos convém. E ele diz nem o mediunismo, porque muitas pessoas usam, inclusive, da sua mediunidade para se aproveitar de situações. Não usam da mediunidade para consolar. E aí não vale a pena. E isso tudo, diz Pastorino, isso tudo é o exterior. Mas o que está dentro de nós é o que vai dizer o que a gente merece ou não.
E o Evangelho continua lá no item 7 agora um trecho que a gente encontra seja em Mateus, seja em Lucas, onde Jesus agora faz uma comparação. Ele faz uma comparação aqui com a construção de uma casa. E ele diz assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando cai a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Ele faz essa comparação. Então, quem ouve a palavra de Jesus, segue os ensinamentos de Jesus, pratica, constrói a sua vida nos alicerces do Evangelho, dos ensinamentos do Evangelho, é como quem constrói a casa na rocha. Pode vir a ventania que for, e não vai derrubar. Pode vir o sofrimento, a dor, a calúnia, a traição, as mágoas, o que for, que não vai derrubar. Pastor, trago Pastorinos novamente, fazendo essa analogia, dizendo assim: a casa solidamente construída com alicerces profundos resiste às intempéries, ao passo que as devoções e obras fundamentadas na vaidade e na esperança de troca do trabalho pelo reino dos céus ruirão ao menor sopro da adversidade. Olha só quando ele coloca. Eu achei muito interessante isso. O trabalho, essa vaidade e esperança de troca. Então, o meu trabalho, eu estou aqui fazendo a palestra, mas eu quero o retorno disso é que Deus não me dê dor, Deus não me dê sofrimento, eu quero emprego, então eu vou na casa espírita, vou passar um ano indo toda semana assistir palestra, tomar passe, para poder conseguir o meu emprego. Não é assim que a gente deve se portar. Com Deus como um objeto. Olha, eu te dou meu trabalho, você me dá em troca aquilo que eu quero. Não é isso. É isso que o pastor diz, não é assim. Isso aí é fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade. A gente não cresceu ainda se a gente pensa isso. Aquele sistema das promessas antigos, né? O pessoal antigo gostava muito de fazer promessa, né? Vou fazer promessa a Deus, né? Então, vou fazer isso, vou subir de joelhos as escadarias da Igreja da Penha, vou ter que ir lá na Igreja da Aparecida, vou ter que andar a pé não sei quantos quilômetros, se Deus me der aquilo que eu pedi. Não é assim, é sistema de troca. E tudo na base externa. Não, não é isso. Deus não quer esses sacrifícios nossos. Deus quer o sacrifício de nosso quê? Da nossa mudança, da nossa capacidade de reconhecer as nossas falhas e nos modificarmos para melhor. Isso é o que Deus quer de nós. E aí agora ele faz a comparação com o outro tipo de construção. Ele diz, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que constrói sua casa na areia. Quando a chuva cai, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Não é assim? Quer dizer, não criou um alicerce profundo, qualquer coisa, quer dizer, aquilo. Veio um bombardeio de doenças difíceis na minha família, ou comigo mesmo. E aí, poxa, ai, Deus não, como é que Deus me trata desse jeito? Eu tô toda semana na casa espírita, tomo passe, tomo água fluidificada, faço evangelho no lar, faço palestra, participo da mesa mediúnica, dou comunicação e aí agora Deus me tira o marido, me tira meus pais, me tira um filho. É assim que a gente raciocina? A casa cai, a casa cai. E aí vem a falta de fé,
vem a descrença e muitas vezes a gente se afasta totalmente de Deus, da crença e passa a viver só no materialismo, só no egoísmo, na verdade, né? André Luiz, lá em Vivendo o Evangelho, volume 2, lição 230, ele fala em tente de novo. Isso é muito importante, porque ele diz assim, ó, não edifique seus ideais sobre a areia instável dos interesses mundanos, mas construa sua vida sobre o alicerce firme dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é a rocha, você é a casa. Então é importante e entender esse tente de novo, a gente tem oportunidade sempre, se estamos aqui nessa encarnação, é porque tivemos essa chance de tentar novamente. Quantas encarnações a gente já teve? Nós não sabemos, né? Não temos ainda pelo véu do esquecimento, a gente não sabe. Mas, com certeza, se a gente está aqui, a gente está tentando novamente. Foi nos dado pela misericórdia divina a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de tentar novamente. E é isso que André Luiz está dizendo, cara, se você está tendo essa oportunidade, não edifique seus ideais sobre os interesses mundanos, sobre coisas materialistas, sobre coisas externas, sobre aparências, mas sobre os ensinamentos verdadeiros de Jesus. É simples a gente se perguntar: como Jesus agiria? O que Jesus faria nessa situação? E a vida do nosso mestre, que é nosso modelo e guia, ele sempre vai nos mostrar o caminho. E quando a gente se coloca numa oração, não pedindo coisas que a gente quer que aconteça, mas pedindo sabedoria, discernimento, que ele nos conduza da melhor maneira a enxergar aquilo que deve ser feito. E sempre, sempre, sempre entender que os caminhos serão feitos e Deus vai nos dar as possibilidades, as oportunidades de crescimento segundo aquilo que é importante para nós, segundo aquilo que vai nos fazer crescer e não segundo aquilo que a gente quer. Muitas vezes só material. A gente só pede o quê? Saúde, emprego, casa, dinheiro, que tudo fique bom, que tudo saia bem. A gente tem uma lista de coisas que a gente pede, tudo direitinho, a gente quer daquele jeito, né? Não queremos que ninguém fique para o hospital, nem queremos que ninguém se interne, não queremos. Ah, verdade que ninguém quer sofrimento, nem Deus em si. Mas quando que a gente se pergunta, quando é que a gente vai aprender a se perguntar, gente, o que que eu estou aprendendo com isso? O que que essa situação está me ensinando? Como eu posso crescer e ver o ensinamento que esta situação, essa cadeira de roda, essa dor, essa muleta, esse, essa doença grave, esse desencarne de alguém está me fazendo aprender. É desta maneira que a gente vai conseguir entrar no reino dos céus. O item 8 é um trecho que está lá em Mateus, diz assim: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, não é o poder de fazer coisas, de ter títulos, de querer ser, de falar bonito, de fazer a prece mais linda, né? Fulano é a pessoa que faz a prece mais bonita
da casa espírita, mas aquele talvez que fala poucas palavras, mas que vem do fundo do seu coração, com uma energia de paz, de amor, de radiação, de um pleno amor pela humanidade, isso é o que vale. Então temos que cuidar aqui de não querer nos engrandecer com coisas mundanas, com coisas materiais, porque não é assim que o nosso espírito vai evoluir. André Luiz diz, agora na lição 229, tem como título Nem Sempre, dizendo assim: sofres porque conheces os ensinamentos de Jesus e não consegue segui-los durante todo o tempo. Verdade, né? A gente conhece, sabe, às vezes lê tanto o Evangelho, sabe tudo que Jesus ensinou, mas praticar, aí que o bicho pega, né? Ele diz: a humildade é a solução, mas nem sempre consegues mantê-la. O amor é o remédio, mas nem sempre consegues usá-lo. A caridade é a certeza, mas nem sempre consegues possuí-la. O Evangelho é o mapa divino que aponta a direção do reino de Deus. Olha aí, aonde está o reino de Deus? Como entrar no reino de Deus? André Luiz diz que o Evangelho é o mapa divino que vai o quê? O mapa é aquele que nos direciona, né? Eu olho o mapa para saber onde eu estou e para onde que eu devo ir, não é isso? É isso que o André Luiz coloca aqui nessa comparação. Ele vai nos apontar, desculpa, ele vai nos apontar a direção do reino de Deus. E aí ele diz: caminha, né? Tá ali com o mapa na frente, né? Caminha, pois, com firmeza e coragem. Você não está com o mapa? O mapa está direcionando? Então vai. Apesar das dificuldades durante o trajeto, na certeza de que o importante é persistires no bem. É a perseverança, né, minha gente? Porque o reino dos céus só é conquistado por aquele que ama verdadeiramente o próximo, como Jesus nos amou. Hum, Agora estamos no cerne da questão. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez, viver como Jesus viveu. É uma música do Padre Zezinho, uma música para criança, mas que é muito verdadeira naquilo que a gente deve praticar, né? Eu falei que esse estudo de hoje ia trazer reflexões que ia puxar muito por nós, né? O item 9, fechando, né, esses itens que a gente estuda hoje e reflete, fala o seguinte: que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Aqui é uma colocação de Kardec, né? Ele diz que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Quer dizer, somos cristãos, temos muitos cristãos, muitas linhas de cristianismo, todos os cristãos seguem o Cristo e vai sempre dizer, né? Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Mestre Jesus, em nome de Jesus. E quantas coisas a gente reconhece a missão de Jesus. Aí Kardec vai falando. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não seguem os preceitos? Agora Kardec vai colocar para a gente refletir. Tá bom, eu falo em nome de Jesus, né? Eu expulso demônios, como lá no início falavam ali para Jesus. Ah, muitos vão dizer, mas eu não profetizava em teu nome, eu não expulsava demônio, eu não fazia isso e aquilo, blá, 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 e pipipi. Tá, o que adianta você fazer isso?
Se você não tem amor no seu coração, se você não faz isso por amor, se você faz isso para aparecer, você faz isso por poder. Serão cristãos os que honram os exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Hum, e aí? Isso é cristianismo? Honrar simplesmente as coisas externas? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Eu ouvi esses dias ele falando assim que a pessoa vai fazer a palestra, ela muda até o tom da voz, ela fala suave, ela fala toda melódica. Aí depois quando chega em casa, massacra os filhos, massacra os pais, não tem um pingo de tolerância com os seus. E aí? Basta passar os dias em oração, se mostrar, fazer caridade, vou lá, distribui comida para os pobres, né? Faz comida, distribui comida e depois chega em casa e massacra, xinga o vizinho, não é tolerante no trânsito. Tudo isso é para a gente refletir. Nós temos que ser únicos e nós temos que ser condizentes com aquilo que falamos. Se nós somos hipócritas, quantas vezes, olha, Jesus era danado nisso, né? Quantas vezes ele falava português, claro, porque não, ele falava na língua dele, né? Mas no sentido assim, ele escancarava o verbo de dizer hipócritas. Hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados. Olha, quando Jesus fala isso, isso é forte, hein? Sepulcros caiados. São lindos monumentos, né? O cara do cemitério, coisa linda, aqueles monumentos maravilhosos, mas dentro só tem podridão. Olha que é forte isso que Jesus fala. Mas é verdade. De que adianta eu fazer as coisas se eu faço só superficialmente, ou pelo poder, ou por vontade de aparecer, ou porque eu simplesmente quero fazer aquilo pelo meu prazer? Precisamos dar um passo a mais. Além de fazer, tem que fazer com o coração. E Kardec continua dizendo, nem todos que reconhecem, né, a missão de Jesus que dizem Senhor, Senhor, né? Não, quer dizer, todos os cristãos dizem isso, mas não, portanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Olha o que eu acabei de dizer, que os fariseus eram isso, né? Você ia lá para a sinagoga, rezava, fazia aquelas orações altas, olhava para o céu. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos isso, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo. O que Kardec está querendo dizer? A gente pode enganar quantas pessoas a gente quiser, a gente pode enganar a nossa família inteira, a gente pode enganar o mundo, os vizinhos. Todo mundo, olha que pessoa boa, que pessoa benevolente, que coisa linda, maravilhosa. Mas a Deus a gente não engana. Aquilo que está na nossa essência, Deus sabe. Então não adianta eu fazer para que todo mundo veja, porque de que isso adianta para mim? Isso só vai fazer o meu ego crescer, mas o meu espírito vai ficar na pobreza do mesmo jeito. Ele lhes responderá, seja Cristo, né? Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que está lá no Evangelho, né? Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometereis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio.
e fel, que derramais o sangue aos vossos irmãos em meu nome, que fazes corram lágrimas em vez de secá-las. Então, o que Kardec está querendo dizer é isso. Não adianta a gente enganar e a gente pode enganar quantos e quantos e quantos a gente quiser. E vamos enganar. Até porque. Eu tenho um lema comigo que é o seguinte: eu digo assim, pô, mas será que a pessoa não está mentindo? Será que o fulano está te enganando? Eu aprendi isso com uma freira que me disse e que eu nunca mais esqueci. E é assim que eu vivo até hoje. Eu acredito no que você me diz. Se você está mentindo, é problema seu, não é meu. Então, eu acredito no que você está me falando. Ponto. Se você está me traindo, se você está fazendo errado, se você está me enganando, isso já não é problema meu. Isso é problema seu. Um dia isso vai vir à tona. Você fala, tá vendo? Fulano te enganou o tempo todo. Não importa. Eu acreditei sempre nessa pessoa. Porque ela dizia que era assim. Ela dizia que era desse jeito. Então, isso é um problema dela, não é meu. Então, é, nós precisamos ser verdadeiros, mas verdadeiros para Deus. Porque não adianta eu contar uma mentira para você, você vai acreditar, mas Deus sabe que eu estou mentindo. Não adianta eu ser aquilo que eu não sou, porque se eu te dou essa comida, ela vai, desgraçado, toma. Ah, só na minha frente, vai para me livrar de você. Deus está vendo que eu estou fazendo dessa maneira e não dizendo, olha, meu irmão, toma aqui, estou dividindo com você, porque reconheço em você o meu irmão, reconheço em você o sofrimento e quero repartir o meu amor com você. Deus está vendo isso. Então, é isso que Jesus quer dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor, que ele quer dizer, sim, que as aparências enganam. Então, aquele que faz a prece, ou aquele fariseu que está lá fazendo o outro. Eu não sei. Quem diria que Dimas, naquela cruz do lado de Cristo, o ladrão morrendo, estaria no paraíso, como diz Jesus. Em breve estaremos juntos no paraíso. Porque o que estava dentro do coração de Dimas, o que ele fez, porque ele fez como ele fez, Deus sabe. E Jesus sabia. Quem estava ali embaixo crucificando não sabia, só viu a aparência. Então, condenar o ladrão é fácil nas aparências, mas não nos enganemos que muitos daqueles que a gente diz, né? Antigamente fala do colarinho branco, aquele bonitinho, todo, né? Que fala manso, que faz a prece bonita, que acolhe todo mundo, mas às vezes é o carrasco dentro de casa e na família. E Deus conhece todas as coisas e nos conhece a fundo. E é importante que nós nos conheçamos, porque muitas vezes é a gente que não se conhece, a gente se engana. A gente acha que praticando todas essas coisas externas vai fazer com que a gente anule aquilo que a gente verdadeiramente é. Não adianta de nada. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, ou seja, de você ajoelhar, né? De você se adorar e simplesmente se ajoelhar fisicamente. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante Ele é o da
prática sincera da lei de amor e de caridade. Tá aí. Eu até ressaltei essas palavras de Kardec nesse item 9. Temos que ser brandos, humildes e caridosos. O que vale é a prática sincera da lei de amor e de caridade. E aí precisamos do autoconhecimento, de perceber como somos, de perceber o quanto somos egoístas, o quanto fazemos mal, o quanto falamos mal, o quanto dizemos mal e partir para vencer essas tendências dentro de nós que não são boas. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens, os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Jesus é a palavra viva. Jesus é o mestre, é o exemplo, é o nosso guia, é o modelo maior. Pastorino nos diz viver os ensinamentos ainda, né? Em Sabedoria do Evangelho, ele diz que a construção da nossa evolução é perene, ou seja, ela não para nunca. A gente vai construir a evolução do nosso espírito continuamente. Se for alicerçada na rocha do coração, unido ao Cristo interno, que em nós habita, que é o nosso eu real. Então, essa evolução, ela vai ser sempre perene, e se ela for alicerçada na rocha do coração, unida ao Cristo, a gente vai encontrar o nosso eu real. E vamos construindo cada vez mais o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, o nosso eu superior. Se alguém nos bate, nos fere ou mata, é apenas atingido em veículo que nos foi temporariamente emprestado. Nosso eu jamais é alcançado. Lindo isso, né? Mas é a nossa essência. Eu posso ser traída, posso ser xingada, posso ser chamada de mentirosa. Hum, Isso não vai atingir o meu eu profundo. Isso que o pastor disse. Esse meu eu real. Até porque os homens, as pessoas podem falar o que quiser de mim, mas o que vale é o que está aqui dentro, porque isso Deus sabe. Então, da mesma forma como às vezes eu me escondo em coisas externas e não sou verdadeiro, da mesma forma, às vezes as pessoas me veem de uma maneira como eu não sou, ou querem me atingir porque eu atrapalho, porque. Como aconteceu com Jesus? As pessoas ali que o condenaram acharam que tinham poder sobre ele. Pôncio Pilatos disse, né? Você não sabe que eu tenho poder para te condenar, para te salvar? E ele disse: Você não teria poder nenhum sobre mim se não fosse dado do alto. Então, aquilo que Jesus é na sua essência, ninguém atinge. E olha que quanto a gente viu isso na vida inteira dele. Quanto que ele foi atacado. Ele se manteve sempre, sempre, sempre sendo ele mesmo. Nunca se abateu. Porque se eu real não é atingido, o mataram, crucificaram, de nada valeu, aquilo era um corpo.
O eu, o eu, Jesus, nunca pode ser alcançado. Tanto que ele está aí vivo, sempre esteve. É, termino aqui com essa mensagem de Eurípides Barçanufo, no livro Espírito da Verdade, lição 12, ele chama de Em Plena a Era Nova. Eurípides nos diz o seguinte, que a humanidade necessita, desculpe, a humanidade necessitada nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que morto. Nessa lição ainda, ele diz que muitos morrem sem deixar nenhum legado, nenhum exemplo. Isso é muito triste, muito triste. Então, é importante a gente deixar o legado da paz, do amor, como Jesus. A gente lembra de Jesus fazendo todo o bem que ele fez. E assim ficamos aqui, né, nesse dia de estudo. Vamos pedir que o Pai nos abençoe, nos oriente, nos dê muita paz, muita tranquilidade, muito equilíbrio, muito discernimento, que a gente possa encontrar no nosso dia a dia as ferramentas apropriadas para a nossa evolução, que a gente possa encontrar o caminho, os ensinamentos de cada dificuldade que passamos, e que inclusive aprendamos a orar. Por isso, Pai, te agradecemos profundamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, por mais essa oportunidade que nos dá de evolução espiritual. Agradecemos a todos os momentos de cada dia, de oportunidades, através das dificuldades, das dores, dos ensinamentos e da nossa prática. Que assim o Senhor possa ir realizando em nós e através de nós a sua obra e que possamos, enfim, encontrar esse nosso eu real, o nosso eu profundo, nossa essência, o nosso eu superior. Gratidão, gratidão, gratidão. E obrigada a vocês também, meus irmãos, que estiveram aqui até o momento. Até uma próxima vez, uma próxima oportunidade de refletirmos juntos mais um trecho do Evangelho. Fiquem todos na paz. Assim seja.